Bom dia, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos ver sobre turismo gastronômico no Nordeste brasileiro e também vamos entender como esse turismo gastronômico ele influencia no desenvolvimento regional, né, da nossa região, né? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre esse conteúdo. Bom, nós vamos começar falando um pouco sobre algo que a gente viu lá no começo, né, que é a cultura e a influência dessa cultura, né, sobre um povo, né, sobre uma população de determinada região. O turismo, ele está ali aliado, né, a essa expressão vibrante da cultura regional. Ele vai refletir também, ou deve refletir, né, o ideal é que reflita a diversidade de influências, sejam elas indígenas, africanas ou europeias. E aí, no caso do Nordeste, né, essas três aí estão atreladas. É uma modalidade turística em destaque, no caso, né, do turismo gastronômico, porque além, né, do visual, dos passeios, a gastronomia ela vai promover experiências e diversidade de sabores, né? Como a gente já debateu em aulas anteriores, quem visita uma região está ali para conhecer um pouco daquele local, mas também dos sabores, dos pratos, né? Tudo ali relacionado com o ambiente em que ela foi conhecer, né? Também vai ter a confluência de tradições, porque a gente sabe que um determinado estado, uma determinada cidade, ela não vai ter apenas, né, uma tradição, ela carrega várias tradições dos vários povos que vivem naquele local. Então, vamos ter as tradições culturais, as históricas e também as tradições culinárias, né? Ela vai conectar também os visitantes à identidade local por meio da culinária. Então, esse turismo, ele conecta, né, as pessoas com essa identidade, com a identidade das pessoas da região. Então, o turismo, ele é vivenciado, né, falando gastronomicamente, ele é vivenciado a partir, né, desse conhecimento dessa identidade local. E a gente tem também a influência da história, né? A história e o desenvolvimento do turismo no Nordeste, ela está ali ligada à mistura de povos e culturas. Os ingredientes locais, combinados com as técnicas culinárias ao longo do tempo, né? Desde a construção, lá dos primórdios, ela vai estar ali influenciando também nessa história. Já falei várias vezes para vocês e não custa nada repetir, né, que essa história ela vai mudando ao longo do tempo e é necessário também o registro, né, da história, principalmente dos costumes, né, das técnicas da gastronomia. Então, se eu vou numa região, isso quer dizer o quê? Que se eu vou numa região, né, conhecer de maneira turística em uma determinada época, se eu for depois, né, daqui a, não sei, 5, 10 anos, algumas tradições, alguns costumes, alguns sabores podem, né, ser modificados também. Então, ao longo do tempo, né, a história também vai influenciar, a construção histórica também vai influenciar nessa experiência. Por isso que a gente foca tanto na questão, né, da valorização da herança cultural. Apesar dessa história mudar, e é normal que mude muitas vezes, né? A população, as pessoas evoluem, a tecnologia também influencia nessas mudanças, mas é importante, né, que a gente tenha o registro dessa herança. Portanto, que a gente registre para que as pessoas que vão conhecer, né, anos depois, elas também tenham, pelo menos por meio de fotos, ou por meio de vídeos, ou por meio de, né, registro textual também, há essas informações sobre como era, né, como era a cultura, as tradições gastronômicas antes, tá? Isso também, né, o turismo ele também, como a gente já tinha falado em outras aulas, também vai influenciar no desenvolvimento econômico e social, porque ele está ali, né, atrelado à venda de produtos também, né, a compra de ingredientes locais, então isso também vai influenciar ali
na economia. Além dessa parte da venda, né, também tem a geração de empregos. Quanto mais cresce o turismo em uma determinada região, mais pessoas vão estar envolvidas em relação à divulgação, né? No caso da gastronomia, já falei também em outras aulas e é importante repetir, né? João Pessoa é um caso aí que a gente consegue visualizar ali junto com o tempo, né? A gente não precisa nem buscar outros registros, mas a gente sabe que com o crescimento, né, do turismo naquela região, a gente vai precisar, né, da abertura de novos bares, novos lugares para se alimentar, até porque talvez os que já existiam, né, não comportem um grande número de turistas, ou às vezes porque não existiam é, opções, né, muitas opções do que se consumir, de como variedade, né? Como a gente fala. E a gente sabe que isso também influencia em relação à experiência do turista. Ele quer encontrar variedade, quer encontrar várias opções, né, de locais para esse consumo. Então, também influencia na geração de empregos. Né? Se eu preciso de novos estabelecimentos, eu também preciso de novos funcionários e de pessoas qualificadas. Então, também vai influenciar, né, ali no profissional da gastronomia, porque ele vai ter mais oferta de empregos, né, mais opções de trabalho, tá? Então, vem os restaurantes, que são o mais comum, também as feiras, né? Se a gente, não sei se todos aqui moram, né, há mais de 5 anos em João Pessoa, mas, por exemplo, antes a gente só tinha a feirinha, que a gente chama de feirinha de Tambaú, né, que vende ali comidas, né? Hoje a gente tem 2 locais novos, acho que até mais, pelo menos que eu me lembre, tem uns 2 mais recentes, que é aquele polo gastronômico, né, que a gente tem, e também tem outras feiras, né, que a gente chama de feira, mas também tem, que são ali na orla, que a gente encontra mais variedade, a gente também tem oferta de ingredientes e também de pratos, né? Então, essas feiras, elas também vão contribuir, né, na economia, além da produção artesanal de alimentos. Se antes, né, se produzia em menor escala, principalmente produtos, né, artesanais, como os mel, a rapadura, e produtos que a gente chama de produtos da terra, né? Se antes se produzia menos, né, com esse crescimento, né, desse turismo, passou-se a necessidade de mais produtos. Então, esse produtor, essa pessoa que fazia, né, essa, essa mão de obra, ela precisa ser aumentada também para que esteja, né, esse produto esteja disponível em maior número para esse turista, né, essa pessoa que está visitando o local. E aí eu citei o exemplo de João Pessoa, mas isso acontece também, tá? Nos outros estados, não deixa de acontecer. Tá? Citei João Pessoa porque assim, é um exemplo mais recente do crescimento em relação ao turismo do que informações em relação a outros estados. Né? João Pessoa é uma das cidades do Nordeste, perdão, né? nem estado, cidade, é uma das cidades do Nordeste que mais vem apresentando o crescimento turístico nos últimos anos. Além do impacto social, nós, né, já debatemos sobre isso, né, sobre a inclusão das comunidades locais, e é importante, né, que elas sejam incluídas. E isso é importante se observar, tá? Porque o crescimento econômico nem sempre ele está aliado à também inclusão das comunidades locais. Muitas vezes, pessoas, né, que são, digamos, entre aspas, de fora, elas veem a oportunidade e estão ali competindo, né, com as comunidades locais em relação a esse impacto, né, no turismo, à oferta de produtos. Então, é importante essa inclusão de comunidades locais, né? Promover o desenvolvimento sustentável, né, a valorização do que é nosso, de pessoas que precisam desses empregos também. E aí, isso também vai ser importante, né, para gerar renda para a própria população, né, para que se exista um equilíbrio, né, e também um crescimento interno, digamos assim. Como impacto cultural,
a gente já bateu nessa tecla, ali nada mais é do que, primeiro, a preservação das tradições culinárias, que é muito importante, apesar das mudanças, apesar, né, da tecnologia que traz novas visões, traz influência de fora, né? Não, hoje não só a globalização, né, mas a tecnologia que é muito rápida, que traz muitas informações, traz o desejo de consumir coisas que não são da terra, né, digamos, também abre nossa visão para essa preservação das tradições culinárias. Então, fortalecimento da identidade regional, né, de valorizar, né, para o turista que vem, para a gente ter essa visão de valorizar o que é nosso, de mostrar o que é nosso, das práticas culturais, e aí está aliado, óbvio, a parte da gastronomia, que é o que a gente está estudando, mas também vai envolver a música, né, vai envolver a dança, vai envolver as artes, tá, no geral. A manutenção das receitas tradicionais. Isso também é muito importante, né? Já foi falado. E fazer realmente o registro, né, dessas receitas e ser passado, não só fazer o registro, mas ser passado de geração em geração, né? Tá ali batendo nessa tecla, principalmente com os mais jovens, tá? E aí também está relacionado com a transmissão desses conhecimentos culinários, que é muito importante. Na comunidade, vai unificar essa comunidade, né, principalmente os grupos, né, ou de mulheres, ou um grupo de determinada região, né, para valorizar aquilo ali e fazer, né, daquele produto que talvez eles não davam tanto valor, algo, né, a trazer crescimento, desenvolvimento para aquela comunidade. A promoção de eventos culturais, e aí a gente vai falar um pouquinho disso mais lá na frente. E a valorização também dos ingredientes tradicionais, que também já foi falado, tá? E aí agora a gente vai ver um pouquinho, né, de cada estado, vai ver um pouquinho das cidades, né, que se destacam em cada região e os pratos típicos mais procurados, tá? Essa primeira aula é bem curtinha, é mais para a gente ver um pouquinho, debater um pouquinho, vocês fazerem, né, o exercício que eu vou pedir. E depois a gente vai dar continuidade com a valorização de ingredientes locais, onde a gente vai ver os próximos ingredientes que a gente também vai estudar, né, vai desenvolver produtos, pratos, no caso, nas nossas aulas práticas, tá? Mas aí, voltando aqui, primeiro é a Bahia, né? Ela é conhecida por grandes cidades, tem destaque também, grande destaque em relação à sua culinária, né? Uma culinária muito única. E quando a gente vai pesquisar um pouquinho sobre as cidades que se destacam, né? Ou que são mais faladas, ou que são mais visitadas, ou que tem mais número de turistas. Isso aí não quer dizer que outras cidades que não são citadas não têm seu devido valor, óbvio que todas têm, mas a gente está falando agora de números, né? Mais de números e do que é mencionado do que em relação ao que cada cidade tem. E aí, quando a gente pega, né, informações sobre as cidades que mais se destacam ou que são mais procuradas para turismo, no caso da Bahia, se destacam Salvador, óbvio, né, por todo o seu histórico, questão do carnaval também, seu centro histórico, a cidade de Cachoeira e a cidade de Ilhéus. E aí, né, durante a visita desses turistas, os pratos típicos mais procurados, ou os mais citados também, é o que tem mais vendas, enfim, são o acarajé, o vatapá, a moqueca baiana e o caruru. E aí, óbvio, o vatapá e o caruru aí estão ligados ao acarajé, mas não deixam de ser, né, produções individuais também. E a moqueca, que aí também é bem tradicional, né? Uma forma única de se fazer. Sei que vocês já sabem sobre isso, né? Vale o dendê, vai o leite de coco, então é um sabor muito único. E é algo que o turista ele procura, né, para provar quando ele vai ali para as regiões, né? Salvador, Cachoeira e Ilhéus. Então ele vai procurar esse tipo de produto, né? Esse tipo de prato para provar. E agora a gente tem Pernambuco, né? E aí, falando de Pernambuco, sobre cidades de destaque, a gente vai ter Recife, Olinda e Caruaru, né? São grandes cidades, né? Se a gente compara com outras cidades de Pernambuco. E aí, as visitas de turistas, tanto para conhecer realmente um pouco da cidade, né? Questão da, no caso de
Recife, Olinda, a praia, né, o centro histórico também tem muita cultura. Recife é uma cidade de muita cultura também. Caruaru também por causa do São João, né? Na época do São João, no mês de junho, também se destaca ali, então tem muitos turistas que visitam a região. E aí, quando a gente pega, né, os pratos típicos mais procurados em relação a Pernambuco, aí a gente tem, né, o bolo de rolo, o sarapatel, a feijoada, e aí me admirou também, né, quando eu fui ver, mas não deixa de ser procurada, tá? A feijoada em Pernambuco, a cartola e os doces tradicionais, e aí existem vários, né? Tanto as compotas, como as cocadas, como outros tipos de doce também. Mas aí o destaque principalmente para o bolo de rolo e para a cartola, tá? Que são bem procurados, ambos doces, né? Bem tradicionais. No caso do Ceará, né, cidades que se destacam, as cidades mais mencionadas ou procuradas, são Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. E aí também, né, por suas questões culturais, pela beleza do lugar também, questão do parque aquático, né, a questão das praias também, que são muito bonitas. E em relação aos pratos típicos mais procurados, a gente tem baião de dois, a carne de sol, a peixada e a panelada. E aí a gente já vê, né, que, né, ficando de fora a peixada, ali que está mais aí questão do litoral, mas a gente tem o baião de dois, a carne de sol e a panelada, que é já diferente, né, dos outros estados, está mais voltada ali para ingredientes cárneos, né? A produção com ingredientes cárneos, com a carne de sol, a carne de sol em si, né, que se destaca sozinha, mas também a carne de charque e outros, né, a carne bovina no geral, outros produtos, seus produtos, a própria carne e os seus derivados, né, a gente fala. No Rio Grande do Norte, a gente tem também destaque para Natal, Mossoró e Pipa. E aí são cidades muito faladas também, bastante procuradas, não só no verão, tá? São três, né? São não só na época do verão, mas durante todo o ano também. E aí os pratos típicos mais procurados, ou mencionados também, tá? Porque nos bares, restaurantes, são os que são mais encontrados, ofertados. A gente tem a ginga com tapioca, o camarão na moranga e a carne de sol com macaxeira. Na Paraíba, nas cidades de destaque que a gente encontra, né, mais mencionadas, são João Pessoa, Campina Grande e Areia. E aí eu abro um adendo para Areia, porque Areia, além de estar ali na Rota do Frio, ela também pega outras ali, né, as cidades próximas, né, que a gente sabe que também são rotas turísticas em determinada época do ano, principalmente durante o Caminhos do Frio, né, que aí tem Bananeiras, tem Solanha. Então, são cidades muito próximas que acabam ali estando associadas ali à areia, né, em relação a turismo. São buscadas em determinada época do ano, principalmente por causa desse evento, né, que é o Caminhos do Frio. Além de Campina Grande, né, também por causa do São João, assim como Caruaru, muito buscada em determinada época do ano. É visitada também durante todo o ano, mas aí principalmente, né, o grande crescimento do turismo está ali, principalmente na época do São João. Tá? E João Pessoa aí, a gente já falou bastante sobre, né? Em relação aos pratos típicos mais procurados, a gente tem a buchada de bode, tá? Apesar de não ser tão mencionada entre nós, né, a gente não fala tanto, a não ser que seja numa aula regional, mas a gente fala tanto, mas é procurada pelos turistas, tá? A buchada de bode, a galinha cabidela, que aí alguns de vocês podem conhecer também como galinha ao molho pardo, né? O arroz de leite, a pamonha, o cuscuz recheado, e aí coloca-se assim, um destaque gigantesco para o cuscuz recheado. É muito vendido também, não só nos restaurantes, mas a gente encontra também alguns lugares que vendem, algumas barraquinhas que vendem também. E a carne de sol, tá? E aí também, não só ela por si só, né, como ingrediente, mas ela também está presente em vários pratos. E aí desfiada, né, como recheio, ela vai estar presente
a grande maioria dos pratos. Alagoas, né? Em relação às cidades de destaque, a gente tem Maceió, Penedo e Maragogi. E aí a gente tem Maceió e Maragogi, né? Que são duas regiões praianas. E Maragogi, principalmente, é praia, né, gente? É litoral. Então, pratos típicos mais procurados também ali vão estar associados muito mais, se a gente for comparar, né, ao litoral. São sururu, a caldeirada, o bolo de goma e a tapioca. Bom, vamos para a próxima, né? Sergipe. As cidades de destaque vão ser Aracaju, São Cristóvão e Laranjeiras. E entre os pratos típicos mais procurados, a gente vai ter a moqueca de siri, o caranguejo, o amendoim cozido e a canjica. E aí a gente também vê dois tipos de crustáceos aí, né? São parecidos, mas não deixam de ser dois tipos de crustáceos, que são o siri e o caranguejo, que provavelmente também vão estar ali associados ao litoral de Aracaju. Tá? No Piauí, a gente tem como cidades de destaque Teresina, Parnaíba e Oieiras. E aí os pratos típicos mais procurados que a gente vai encontrar são Maria e Isabel, o capote. O capote, né, não sei se todo mundo vai conhecer, é o que a gente chama também de galinha de Angola. Tá? A galinha de Angola, que é aquela galinha, literalmente é a galinha pintadinha. Tá? Então, o capote é essa galinha, tá? Que eles fazem, preparado no molho, enfim. Tem a panelada também e tem o arroz de cuchá, tá? Que tá no Piauí também a gente encontra no Maranhão. E aí, né, como eu falei, acabei de falar, o Maranhão, a gente vai ter como cidades de destaque São Luís, Alcântara e Barreirinhas, tá? Também relacionadas aí ao turismo, né, a busca pelo turismo na região. Os pratos típicos mais procurados que a gente vai encontrar são arroz de cuchá, a torta de camarão, a juçara, e aí, para quem não conhece a juçara, ela é parecida, né, com o açaí, mas não é a mesma coisa, tá? Ela é parecida em relação à aparência. A juçara, né? Eles chamam de juçara. E a tiquira também. A tiquira, como a gente viu, né, em outras aulas, ela é aquela bebida, né? Chama, é como se fosse uma cachaça, mas não é cachaça, né? É uma bebida alcoólica com destilado à base de mandioca, que também é procurado, né? Para se provar, para ver como é o sabor dessa bebida. Também é um prato típico, né? Ou a gente chama um produto de destaque. Bom, em resumo, né? A gente viu um pouquinho sobre. Eu não trouxe um conteúdo tão extenso, porque a gente já debateu isso em outras aulas, então acaba ficando meio repetitivo, né? Se eu trago algo muito extenso. Então, só para a gente relembrar, ver a importância desse turismo, tá? De como ele também vai influenciar no desenvolvimento da região, ou do estado, da cidade. E aí, recapitulando, foi o que a gente viu, né? Que esse turismo, né? Principalmente o gastronômico, que é o que nós estamos estudando, ele vai promover, né, a economia local, vai preservar nossa cultura e vai oferecer experiências tanto autênticas como únicas aos visitantes, né, que buscam conhecer. Em relação à contribuição dos estados, cada estado ele vai contribuir com sua riqueza culinária, né, e também vai transformar a região em destino imperdível. O turismo ele vai trazer, né, essa visibilidade para aquele local e também oferecer, né, expectativas para que as pessoas busquem, né, novas experiências naquele lugar. Aí eu trouxe um quadrinho só para a gente ver, tá? Sobre as estatísticas de turismo. Foi uma das últimas pesquisas feitas, né? No caso, foi a mais recente que eu encontrei, que fala sobre os estados com maiores crescimentos na chegada de turistas domésticos de outubro a dezembro. Aí, obviamente, que acredito eu, né, pelo que eu li, que esses dados aí são mais relacionados a voos, né? Não tem, aí não sei, o rodoviário, não sei se está ali atrelado também.
Mas aí a gente tem, né, principalmente, e a gente vê que tem outros estados de outras regiões, óbvio, mas entre os 10 principais destinos, a maioria deles são de cidades do Nordeste, né? A gente tem 5 cidades, desculpa, perdão, 5 estados do Nordeste, né? Entre os 9 que a gente tem, né? Então, 10 destinos, os 10 principais destinos, 5 são da região Nordeste. E aí, entre eles, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Ceará e ali em 10º, mas não menos importante, a Bahia também. E aí, como exercício, tá? Eu trouxe para vocês fazerem a escolha de uma cidade, e aí pode ser a cidade de qualquer estado que vocês quiserem, né? Uma cidade que vocês gostem, uma cidade natal de vocês. Eu sei que tem pessoas que não são, né, daqui de João Pessoa. Então, vocês vão escolher uma cidade de um dos estados nordestinos e vão criar uma proposta simples de evento gastronômico que tenha como objetivo divulgar os principais destaques da gastronomia dessa cidade. E aí, o que é que eu quero de vocês? Não é criar uma feira, né? Por exemplo, óbvio pode ser uma feira, né? Mas não é criar uma feira só e falar, nessa feira vou desenvolver um evento que chama Feira Gastronômica e nesse evento vai ter tal, tal, tal e tal os pratos, né? Não é apenas descrever as preparações que estarão no evento. Eu queria que vocês especificassem de que maneira atrairiam a atenção do público para a relevância daqueles ingredientes, preparações, sabe? É mais do que uma feira que tenha, digamos, pratos típicos. Mas qual o objetivo, sabe, por trás? Como vocês fariam para que as pessoas que fossem naquele evento gastronômico, aí eu citei feira, mas pode ser outros tipos de evento também, tá? Pode ser um, uma palestra ou mas que esteja aliada ali, né, à gastronomia. Pode ser uma exposição, enfim, né? Mas vocês, eu quero que a proposta seja essa, né? Vocês redigam, né? Pode ser um texto simples, tá? Não precisa ser um trabalho com capa, não. Pode ser um texto simples, mas o importante é que nesse texto vocês falem um pouquinho, né? Em detalhes, assim, como seria esse evento, os profissionais envolvidos, quais os produtos ou preparações que vocês exporiam, né, ou estariam ali disponíveis para venda, e como é que agregaria conhecimento e despertaria atenção, né, dessas pessoas que visitariam para a valorização, né, desses produtos associada, né, à cidade, né? Como é que valorizaria essa cidade, o que é que traria de positivo para essa cidade. Né? O desafio é esse, vocês consigam construir, né, um pequeno texto, apresentar essa proposta de como esse evento que vocês criariam trariam essa visibilidade, como despertaria, né, a atenção do público, enfim. Tá? Eu vou colocar o link para vocês colocarem esse exercício lá no Siga, tá bom? Eu vou abrir para vocês colocarem lá. Agora a gente vai ver, né, o próximo conteúdo disponível vai ser sobre a valorização de ingredientes locais. A gente vai ver um pouquinho sobre o coco e o dendê.